Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Que Deus nos abençoe, que a gente possa falar com o máximo de proveito. Eu, particularmente, achei bem desafiador esse tema. Preparei muitas lâminas. Espero que, por vários caminhos que a gente podia seguir, a gente optou por um. Espero que faça sentido para todos. Deixa eu só organizar aqui visualmente. O óculos, gente, com essas pontas aí. Muito bem, gente. Então, vamos começar com uma reflexão, uma pergunta. Quando alguém nos pergunta o que queremos para o futuro de nossos filhos e cônjuges, o que geralmente nós respondemos? O que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos cônjuges? Sugestões? Se a gente fosse sintetizar numa frase, seria o quê? Felicidade, não é isso? Muito bem. Nós desejamos que eles sejam felizes. E quando a gente pensa nisso, a gente talvez quisesse dizer que eles tenham saúde, que eles tenham sucesso profissional e também que eles tenham relacionamentos felizes. Talvez seja esse ponto, um ponto que todos nós aspiramos para a nossa família e para os nossos filhos. Muito bem. Olha que interessante, gente. Emmanuel vai nos dizer, o Espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. A pergunta é, se acordar é estar consciente a respeito de quê? O que é que a doutrina espírita veio nos despertar? A respeito de quê? Qual é o propósito nessa visão cristã? Que despertar é esse? Que ampliação de consciência é essa que nós não tínhamos e que ela vem nos convidar a ter? Então, vamos juntos aqui refletir nessa lição de Emmanuel. Está no livro Nascer e Renascer. Emmanuel vai nos dizer assim: antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma em prece roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Nós oramos, pedimos a Deus auxílio nesse sentido. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio para tentar a cultura santificante do amor. Pedimos seja elevado de novo aos nossos lábios o cálice das provas em que fracassamos, esperando exercitar a fé e a resignação, a paciência e o valor. Então, antes de encarnar, nós suplicamos por isso. E com a intercessão de variados amigos que se transformam em confiantes avalistas de nossas promessas, obtemos a bênção na volta. Então, a nossa encarnação muitas vezes não se dá por mérito nosso, o contexto dela. Espíritos generosos, bondosos, são avalistas para essa encarnação. Porque se fosse pelo nosso próprio mérito, talvez nós estivéssemos com os recursos que temos, com esses recursos aqui que nós vimos, que nós solicitamos. Efetivamente, em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado e somos herdeiros do nosso pretérito. E nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos. Então, fruto das nossas experiências do passado, nós planejamos a atual encarnação. Muito bem.
Então vamos fazer uma pequena revisão aqui do que a gente leu. Olha só. Nós solicitamos, mas não só isso, nós imploramos e pedimos reaproximação de antigos desafetos, retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota na última romagem, presença de verdugos com quem cultiváramos o ódio, provas em que fracassamos esperando exercitar a fé e a resignação. Esse é o nosso planejamento reencarnatório. Não sei vocês, mas eu me fiz a seguinte pergunta: onde eu estava com a cabeça quando pedi isso? Meu Deus do céu! Né? O Mirabu está brincando, a gente não estava bem nesse dia. Gente, nós planejamos isso. Então vamos ver de onde nós tiramos isso. Olha só as palavras do apóstolo Paulo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha que coisa mais maravilhosa. Então nós sabemos que vai haver um grande desgaste nesse planejamento encarnatório. Mas esse desgaste vai gerar o quê? Renovação aonde? Dentro de nós. Essas provas vão gerar transformação interior. E frente a isso, essa tribulação dessa encarnação, ele chama de momentânea, porque ela é passageira mesmo, frente à eternidade. Ela produz um eterno peso de glória íntima, luz espiritual, virtudes, conquistas da alma, que não se comparam em nada com os desafios que nós vamos enfrentar. Essa é a mentalidade cristã. Essa é a mentalidade cristã. A gente pediu aquilo que a gente estava com isso aqui na cabeça. A consciência, então, isso aqui expressa uma consciência de quê? De que a tribulação momentânea produz glória eterna. Vale a pena. Nós vamos enfrentar a vida com esse projeto para tirar dela tudo o que a gente puder em termos de construção interior. Esse é o plano. Muito bem. Olha o que Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele comenta esse trecho de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Olha a colocação de Kardec. Por essas palavras, o meu reino não é deste mundo, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Vamos grifar aqui para a gente pensar. A vida futura deve ser o quê? A nossa meta. Devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Quando a gente lê isso, nos vem a seguinte pergunta: a vida futura é objeto de nossas maiores preocupações? De fato. Tem sido para nós a vida futura o centro das nossas maiores preocupações? Eu não sei vocês, mas não é das minhas maiores preocupações. Eu estou preocupado com muitas coisas humanas. Isso denota uma situação séria, que é uma fragilidade na minha mentalidade cristã. Aconteceu algo que, quando eu reencarno, eu vou perdendo contato com a lucidez dessas verdades espirituais. Eu vou meio que me materializando com a vida do dia a dia. Eu vou perdendo essa consciência, essa mentalidade cristã.
Entendem? Vocês se identificam aí, gente? Kátia, está passando para o pessoal de casa a imagem da projeção? Deixa eu ver só um minutinho, gente, porque esse mouse aqui... Pois é, não. Aqui normalmente vai. Você quer tirar o botão? Deixa eu ver aqui, gente. Eu não consigo sair da tela aqui, ó. Para cima não vou. Apareceu. Um minutinho, gente. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Então, nós estamos comentando dessa perda de consciência espiritual. Disso não ser a nossa meta. A gente lembra disso de vez em quando. Isso passa nas nossas reflexões, mas não é o nosso principal valor. Então, diante daquele projeto que a gente fez, a gente vai reencarnar. Muito bem. Reencarnamos e é hora de colocar em prática o planejamento reencarnatório, aquele que a gente fez. E as dificuldades planejadas a fim de serem solucionadas começam a vir. Como é que fica o nosso ambiente doméstico diante do que planejamos? Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, isso aqui, gente, é muito interessante. Frequentemente, o espírito renasce no meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. A família é um lugar de reajuste. Nós não vimos lá a aproximação de antigos desafetos? Esse é o plano. Emmanuel vai dizer no livro Vida e Sexo, habitualmente a equipe familiar se aglutina segundo os desastres sentimentais das existências passadas. E aí, o que começa a acontecer quando a gente começa a viver isso? A gente começa a desanimar. Não é? A gente começa a sentir uma frustração, um incômodo. A gente começa a sentir isso. E no casamento? Olha o que Dona Laura vai dizer no livro Nosso Lar para André Luiz. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sobre algemas. Talvez vocês possam ter uma relação conjugal feliz, uma bênção, mas em termos de coletividade, os espíritos estão dizendo um lar desafiador e um casamento desafiador. Mas não foi isso que nós planejamos? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Foi isso aí que nós planejamos. Mas, diante das dificuldades planejadas, quando a gente vive essas dificuldades, aonde? No ambiente doméstico, no casamento, nas finanças. O que a gente começa a sentir? Desânimo. A gente começa a sentir revolta. E a gente começa a sentir descrença. Olha que interessante e sério que é isso. Porque esse é um fenômeno que está acontecendo de maneira generalizada. O que poderá evitar que a gente caia nesse estado? Porque se nós vamos enfrentar uma encarnação desafiadora que nós mesmos pedimos, tudo bem, como é que eu lido com isso? Que recurso que eu posso ter para enfrentar a vida de maneira melhor, mais sadia? A gente precisa da formação de uma mentalidade cristã, tá? Que é cristã, esse D está errado. O que é essa mentalidade cristã? O que é isso? É um estado de consciência. Mas consciência de quê? Que somos espíritos endividados. Nós precisamos perceber, olha, eu tenho uma história espiritual
de compromissos que eu preciso resolver. E é natural que eu encontre desafios em função da minha história e da minha natureza espiritual. Concordam? Porque se eu me sentir no direito de desfrutar todas as alegrias e eu não as tiver, eu vou ter muita revolta. Mas se eu entendo, não, peraí, eu tenho uma história a resolver. Faz parte do meu caminho eu me encontrar com os desafios que eu plantei. Então eu tenho que pedir forças para enfrentar os desafios. Coragem para vencê-los. Eu vou lançar a mão da oração como um recurso abençoado de me fortalecer para viver a vida e não sucumbir às desilusões. Essa mentalidade cristã vai nos revelar que estamos num planeta de provas e expiações. O que nós podemos esperar se a gente visitar um planeta de provas e expiações? Provas e expiações. A gente vai esperar acontecer isso mesmo. Então, olha que interessante, né? Eu estou colocando mentalidade cristã, nós espíritas sabemos disso, mas mesmo os cristãos de outras denominações têm isso em mente. Eles pensam nas condições de espíritos endividados como espíritos que carregam, né, um pecado original. Não tem essa ideia? Eles vêm com essa mentalidade. E o nosso planeta como um local difícil. Jesus falou, olha, no mundo tereis tribulações. A felicidade ainda não é desse mundo. Vejam que essa ideia é uma ideia que está de origem cristã. Ter isso em mente nos ajuda a saber que a Terra é um local de desafios. Outra coisa, a vida física é temporária, a espiritual é eterna. Se a gente tiver essa consciência, né, como a Kátia cantou aqui belamente, né? Tudo passa, né? Só Deus não muda. Essa consciência que eu vou enfrentar esses desafios com a esperança na imortalidade. Isso é uma fonte de muita força, gente. De muita coragem para viver a vida. Pensem em pessoas, gente, na história de vocês que vocês admiraram. Pela conduta e pela postura. Pensem. Que enfrentaram desafios corajosamente. Sem queixar. Mas ainda assim, sendo capazes de serem generosas com quem está à volta. Gente, essas pessoas, a imensa maioria delas, tinha um relacionamento de fé com Deus muito poderoso. Tinha uma esperança na imortalidade. Não é? Isso é fundamental. Diz Paulo assim, olha, se nós cremos apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se não me engano, diz Meimei assim, a maior dor é sofrer na terra acreditando que a vida só se resume a isso. Nós vivemos. Mas a esperança da vida imortal é fundamento da mentalidade cristã. E outra coisa importante, a felicidade não é um direito, é uma conquista. Nós temos direito de buscar a felicidade e conquistá-la. Mas a felicidade não é um direito, é uma conquista. Entendem, gente, a importância disso? Isso é muito sério. A felicidade, nós vamos precisar de conquistá-la. O direito que nós temos e Deus nos deu é meios para alcançá-la. Mas o trabalho é nosso. Essa é a visão que vai nos sustentar com aquele lar difícil, com o relacionamento difícil, com a família desafiadora, às vezes com a doença, com a escassez. Sem isso, nós temos grande chance de sucumbir. Então, vou citar para vocês uma parábola de Jesus que faz talvez sentido agora. Jesus diz assim, o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. O homem imprudente edifica sua casa sobre a areia. Ele diz assim, e virão ventos e ondas contra a casa. E a casa que estava fundamentada sobre a areia vai ruir. Não é isso? Bom, a pergunta é a seguinte, ventou só na casa que estava sobre a areia? Não. A palavra
rocha, ela fundamenta, né, a ideia do Cristo, a pedra angular que sustenta a vida. Se nós edificarmos a nossa casa sob esses princípios, vai ter confusão para o nosso lado? Vai, porque onda vai bater sobre a nossa casa e de qualquer outro. Vai ter vento? Vai, mas a sua sustentação vai te permitir enfrentar ondas e ventos e sobreviver sem sucumbir. Mas sem esses valores, nós vamos cair na lâmina anterior. Revolta, desânimo, descrença, e todo o plano reencarnatório fica o quê? Ameaçado. Entenderam, gente? Essa consciência não vai nos livrar do sofrimento, que ele virá, mas a maneira como nós vamos lidar com ele é muito diferente, se nós tivermos essa consciência. Essa é a razão dos espíritos se preocuparem tanto em reencarnar num lar evangelizado. Nosso tema não é evangelho, família? Em reuniões mediúnicas, nós vamos observar os espíritos clamando a Deus a chance de nascer num lar com esses valores. Vocês já imaginaram, gente, você reencarnar com todos aqueles desafios que a gente mesmo programou, sem fé em Deus? Nascer no nosso mundo altamente materializado? Qual que é a nossa chance de cair? É muito grande, gente. Muito grande. Então, ter o evangelho, ter uma fé religiosa é, assim, é a lâmpada para os nossos pés para a caminhada da terra, como diz o Salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, os teus ensinos. Para eu caminhar, vocês já encaminharam de noite, gente? Assim, sem ser lua cheia, no meio do mato? Você não vê nada. Mas se você tem essa lâmpada na altura dos seus pés, você vê onde você pisa. Esse é o nosso caminhar na vida da reencarnação. Esses espíritos sabem que sem isso a chance de caírem nos mesmos erros do passado é muito grande, e de fato é mesmo. Vamos voltar para a lição. Nós vimos o planejamento, não vimos? Vamos ver o que geralmente acontece na hora de estar diante dos desafios? Então, Emmanuel vai dizer para nós. Entretanto, imanizados temporariamente ao veículo terrestre, atraídos temporariamente ao veículo terrestre, reencarnando, acariciamos nossas antigas tendências de fuga ao dever nobilitante. Chegou aqui, esse mundo é muito bonito, né? Muita coisa bacana e tem mesmo, a gente começa a se encantar pela vida material. Instintivamente tornamos despreocupados à caça de vantagens físicas, de caprichos perniciosos, de mentiroso domínio e de nefasto prazer. Não é, gente? Isso mesmo. A gente vai ficando encantado com a vida, com os prazeres que as condições físicas podem nos dar, os nossos caprichos, né? Poder, né? E o prazer. O egoísmo e a vaidade costumam retomar o leme de nosso destino e abominamos o sofrimento e o trabalho, quais se nos fossem duros algozes, quando somente com o auxílio deles conseguimos soerguer o coração para a vitória espiritual a que somos endereçados. Então, aquilo que talvez fosse um elemento de crescimento para a gente, que é o trabalho e às vezes as dores, nós começamos a evitar isso com todas as nossas forças. Alguém se identifica aí? Não sei vocês, mas lendo isso eu percebo muito claramente em mim todas essas tendências. Como o mundo nos chama para isso. Então, olha só, gente, qual que é o diagnóstico que a gente faz quando a gente reencarna? A gente entra num estado de inconsciência dessas verdades. Isso mostra que a nossa mentalidade cristã, está errado esse dia aqui, né? É deficitária, está deficiente.
A gente encarna, se encanta, e os valores que existem, nós estamos numa casa cristã espírita, estão disponíveis para todos nós, eles vão perdendo força em nós. A nossa noção dos valores da vida vão sendo substituídos pelos valores humanos, mundanos. Não tem problema ter prazer, não tem problema ter alegria, mas o que a gente viu com Kardec é as nossas maiores preocupações, ou, como Jesus diria, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Ele não disse, só busca o reino dos céus. Buscai primeiro, é a nossa prioridade. É a nossa prioridade. E aí, se a gente não tem uma mentalidade cristã sólida, pronto, prejuízo do plano reencarnatório, que é o que a gente vai observando. E é a nossa história em muitas encarnações. Muitas encarnações. Então, gente, quando o Espiritismo, diz Emmanuel, sob a luz do cristianismo, veio ao mundo para acordarmos, é nos acordar disso aí. Só que com uma diferença muito grande. Ele veio nos acordar, mas ainda encarnados. Porque esse despertar acontece com todo mundo. Quando você desencarna, fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Meu Deus do céu, por que eu troquei tantas coisas de virtude só por prazeres? Nós podemos sentir isso agora em vida. Olha que coisa maravilhosa que é essa. É libertador, né? Conheça a verdade e a verdade o libertará. Como a espiritualidade tenta fazer isso? Despertar a gente, acordar a gente. Para nós, ela nos mandou um missionário. Um missionário. E esse missionário, que foi um instrumento divino na terra, ele escreveu obras maravilhosas, mas existiu um espírito que o acompanhou durante muitos anos e fez várias obras. Esse espírito, André Luiz, essa é a primeira edição do Nosso Lar, ele trouxe a biografia de um homem comum. Olha que interessante que é isso, gente. Por que é que elegeram André Luiz como aquele que queria revelar para nós a dinâmica da vida espiritual? Porque ele é um homem comum, como qualquer um de nós. E ao ler as suas páginas e os seus relatos, nós pudéssemos, encarnados em vida, nos identificarmos com ele e corrigirmos a nossa rota, ainda encarnados. Entenderam? Então, se ele teve essa missão e é um objetivo de nos acordar, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Em verdade, não foram um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Olha, nós nos identificamos muito com isso, né? Muito bem. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Gente, o André Luiz está narrando o que a gente faz, o que a gente vive. A gente vive. Ele era um cara de vida comum, com os hábitos, os vícios, a vida familiar, a profissão. Ele não era um criminoso. É um homem como nós.
habitar a terra, gozar dos bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra sentiu do débito enorme. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinho os deveres de fraternidade. Vivia uma vida para a família. Os raios de ação dele giravam em torno daquele lar. Ele não tinha expressões de caridade, generosidade rotineiras. É preciso dizer que no livro Nosso Lar, André Luiz vai relatar na sua ficha de trabalho que ele era médico, realizou vários atendimentos gratuitos durante a vida. Tem um número específico, uma vez nós fizemos a conta, agora eu não me lembro de cabeça, mas é como se ele atendesse assim, sei lá, 3, 4 pacientes de graça todas as semanas. Ok? Mas muitas vezes ele fazia isso, ele diz, por desfastio, meio que para se ver livre. O senhor pode me atender? Tá bom, vem cá, entendeu? Não era uma vocação de generosidade. Isso conta a favor dele? Conta. Conta a favor. Ele ajudou pessoas, mas ele não construiu o afeto no coração dele. É por isso que as orações dos que ele ajudou chegam a ele, mas ele não tem luz própria, porque ele não usou desses recursos para construir dentro de si um coração que ama. Ok? Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrar os órgãos para a vida nova. Na busca de bem-estar, ele não se preparou para a vida do Espírito, que é a vida o quê? Verdadeira. É a vida verdadeira. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão, compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ele desencarnou como um mendigo, porque ele não construiu dentro dele as virtudes necessárias, que são, de fato, os recursos para a vida imortal. Isso faz a gente pensar. Na verdade, André Luiz não se evangelizou. Não é isso? Ele não se evangelizou. Ele vai dizer para nós, em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Ao desencarnar, meu Deus, existe uma vida imortal de fato. Olha isso aqui, gente. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Gente, quanto tempo a gente gasta nisso aqui, gente? Calcula aí. Calcula para você ver. Se a gente dedicasse esse tempo para os princípios da vida espiritual, nossa Senhora, percebe que a gente reproduz esse padrão? Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. A gente quer ter essa consciência ainda encarnados. Esse aqui é o objetivo. Despertar em nós essa consciência. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Esse é o recado da espiritualidade para a gente.
É um despertar. O objetivo do Espiritismo é nos acordar para o sentido da vida. É despertar em nós as lembranças da mentalidade cristã. Somos espíritos endividados, estamos num planeta de provas e expiações. A vida física é transitória, a espiritual é definitiva, e a felicidade é uma conquista que vai exigir de nós muitos esforços. Então agora, nós vamos repetir a primeira pergunta do estudo. Vamos ver? Vamos repetir. Quando alguém nos perguntar o que queremos para o futuro de nossos filhos e cônjuges, o que responderemos? Que eles sejam felizes? André Luiz foi feliz? Ele era bem-sucedido profissionalmente? Sim ou não? Viveu uma vida com saúde, não viveu? Tinha harmonia em casa? Pronto, então. O que nós vamos pedir? Que os nossos familiares possam evoluir. Que eles possam crescer. Porque não tem como evangelizar alguém se você não tiver evangelizado, ou pelo menos em processo de evangelização. Nós estamos desejando para nós e para os nossos filhos valores de desfrutar aqui e agora. Está errado? Não. Mas o problema é colocarmos isso acima das prioridades fundamentais da alma. Em outras palavras, uma vez eu ouvi um pai falar assim: o que você quer para o seu filho? E eu já ia responder, né? Que ele seja feliz. Ele falou assim: eu quero que o meu filho vá para o céu. Eu tomei um susto. É mesmo. A gente quer que eles possam ir para o céu, para os planos superiores da vida. A gente tem que desejar isso para a gente e para os nossos. Porque esse é o plano. Olha o que Jesus vai dizer, ó. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Não é aqui. Não é aqui. Olha a vida dos apóstolos, gente. As recompensas fazem parte da vida do Espírito. Então isso vai nos trazendo a consciência. Para mim foi muito forte pensar nisso, porque percebi que a minha mentalidade cristã está muito fragilizada. Eu preciso nutri-la mais. Preciso cuidar dessa visão para viver a vida com mais lucidez. Entende? Faz sentido para vocês isso ou não? Como é que eu vou evangelizar meus filhos se eu mesmo não creio nisso? Eu vou fracassar no meu plano de evangelização do lar. Eu preciso ter isso como valor. Então, evangelizar-se é consolidar essa mentalidade cristã em si mesmo. Sem a evangelização do indivíduo, será impossível a evangelização da família. Então, vou contar uma história rapidinho para vocês. Existe um grande pregador do cristianismo chamado John Wesley. John Wesley viveu, se não me engano, no século XVII. Ele era um pregador que viajou o mundo pregando o evangelho. Ele viajou mais ou menos 400 mil quilômetros a cavalo, que é mais ou menos 10 voltas à terra, durante a vida dele, só pregando o evangelho. Só que ele era filho de Susana Wesley. A mãe dele foi filha de uma família de 25 filhos. E ela relata que ela viu o pai lendo a Bíblia 20 capítulos por dia. E aquilo, a devoção com que ele lia, tocou o coração dela. E ela passou a estudar o Evangelho e orar. Mas ela não ficou fazendo só isso, ela teve 19 filhos. Imagina. 19 filhos.
E uma vida dedicada à família. Ela educou todos esses filhos. Uma vida de muitos sacrifícios. Desses 19, apenas 9 chegaram à vida adulta. Ela perdeu 10 filhos. Ela educou todos eles. Tinha uma média de 6 horas por dia de educação desses filhos e se tornaram todos eles pessoas muito esclarecidas. Desses filhos, 2 se destacaram. John Wesley foi um pregador que trouxe um avivamento do cristianismo na Europa, e o irmão dele, Charles Wesley, que criou as músicas cristãs mais conhecidas que tocam nas igrejas. Esse irmão dele escreveu mais de 6.000 músicas cristãs. Imagina, gente. Então, certa vez, John Wesley escreveu assim: eu nunca aprendi tanto o cristianismo quanto aprendi com a minha mãe. Nenhum teólogo que eu estudei se comparou à vida que ela me ensinou a ter e que ela viveu. Porque a evangelização, gente, poderosa, que a gente quer oferecer nos nossos lares, nossa vida e nas nossas futuras vidas, porque isso é uma construção, né, gente? Tá? Não é para a gente sentir mal, ah, meu Deus. Não, é uma construção. Ela não fez isso numa única existência, né? Mas essa alma chegou lá. E ela deu 2 almas que revolucionaram o cristianismo no mundo. Fruto de um esforço invisível para a humanidade. Invisível. E se esses 2 eram grandes, possivelmente essa mulher ainda era maior. Maior. Então, para que a gente possa caminhar na vida, nós precisamos nos evangelizar. A gente poderia ficar discutindo como é que a gente evangeliza, mas o primeiro papel é a gente se conscientizar de uma mentalidade cristã, para que a gente possa viver uma vida coerente com isso, e isso ser para os nossos filhos uma referência. Certa vez aqui na reunião de pais, uma companheira da casa, outro dia eu encontrei com ela e contei esse caso, ela contou um caso aqui que ficou muito marcado para mim. Ela estávamos conversando e ela falou assim: eu aprendi a crer em Deus com meu pai. Como é que ele te ensinou? O que ele te disse? Ela falou: nada. Eu tomei um susto, porque eu estava falando na cabeça dos meus filhos o dia inteiro. Como assim nada? Não, eu aprendi a crer em Deus com meu pai na hora da refeição. Como assim? Quando ele ia, a mesa estava posta, ele dava as mãos em silêncio e profunda reverência. Não fazia uma prece em voz alta, não. Ele orava em silêncio. E ela pequena, vendo aquela reverência daquele homem que ela tanto admirava a um ser superior, que ela passou a ter certeza dessa existência, dessa crença. Porque a evangelização do pai, ela vai contaminar os filhos. Uma vez eu vi o Haroldo falar assim: gente, como é que você ensina um mineiro a ser mineiro? Como é que você ensina? Você fala com o seu filho assim, fala assim, uai, fala uai com o papai, uai, trem. Como é que você ensina um filho a ser mineiro? Sendo mineiro. Só isso. Sendo mineiro. Toda evangelização começa na evangelização do indivíduo. Em nós. Se nós os evangelizarmos, é provável que a gente possa, com a nossa maneira de viver, e se possível, explicar, não podemos desprezar a importância da palavra, ir tocando os corações à nossa volta. Tocando os corações que caminham conosco. Lembro uma palestra, a expositora dizendo assim, quando ela virou espírita, ela falou assim: eu passei a pregar o espiritismo em casa. Pregar, onde eu podia, deixava livro aberto. Começou a contar. Tem plastificado, brincou, né? A mensagem no chuveiro, eu punho plastificado para o cara, minha mensagem. Eu passei a torturar minha família. Falou assim.
E um dia meus familiares, meus filhos falaram assim: mãe, eu nunca vou querer ser espírita. Depois que você se tornou espírita, você está insuportável. Porque você impõe isso sobre nós, com profunda intolerância. Quando ela contou isso, eu senti um mal-estar. Meu Deus do céu. Aí ela falou assim: a partir dali, então, eu me reservei mais e passei a viver o que eu estudava. Ela pôde dizer assim: então, gente, hoje está aqui o meu esposo, minha esposa, meus filhos estão aqui. Eu falei: nossa, que coisa linda. Passaram-se alguns anos. Mas a maneira de transformação que ela viveu é um convite ao despertar da vida. Não é? Esse é que é o mecanismo da evangelização da família. Evangeliza-se o indivíduo e evangeliza-se, se tudo der certo, o lar. Esse é o plano. Aquele lá, não é o larzinho lindo Doriana, não, né, Margarina, o nosso lar, aquela confusão. É ali que a gente vai o quê? Testemunhar a nossa mudança real. Muito bem. Como é que nós podemos fazer isso? Bom, essa aqui é Dev Titus. Ela está entre as mais reconhecidas conferencistas e escritoras cristãs da América do Norte. Ela agora é falecida. Angustiada pela situação das famílias ao redor do mundo, passou a orar, pedindo orientação espiritual sobre o que não estava sendo ensinado nas igrejas e que favorecia tal situação. Essa mulher, gente, ela tem uma vida de dedicação ao evangelho e ao lar. Ela, em breves palavras, ela casou-se com Larry Titus, que é um pastor evangélico, e eles construíram uma família. E esse marido era um homem muito sensibilizado com a dor humana. E ela com a condição do feminino no mundo. Então ela passou a se dedicar a falar para mulheres. Durante 30 anos, ela viajou dezenas de países, falando para a alma feminina. E o marido era um pregador de relevância nos Estados Unidos. Então, quando ela começou a perceber que muitas mulheres não tiveram a mãe que ela teve, as referências que ela teve, ela fez uma escola de mulheres, onde ela recebia mulheres e as ensinava como viver de maneira mais cristã possível, na casa que ela fundou. Então, ela era a professora. E o marido recebia prisioneiros, encarcerados, que passavam a morar com eles em casa. Pensa, gente. Pensa um negócio desse. E eles começaram a viver essa experiência. E ela, então, vendo as famílias, gente, nós estamos precisando muito de equilíbrio, vocês concordam, gente? Olha o nosso mundo como é que está. Então ela é muito tocada, falou assim, meu Deus, o que é? Porque não é no mundo não cristão que tem problema. Tem no mundo não cristão, mas também tem no mundo cristão. O que é que nós não estamos entendendo que está comprometendo os resultados dos nossos lares? Essa que era a oração dela. E nessa oração, então, veio à sua mente uma palavra. A palavra que veio foi essa. Mesa. Mesa. Agora entendi tudo, entenderam, gente? Eu falei, mesa? Ela me falou assim, mesa? Que é isso? Então ela foi fazer uma pesquisa bíblica sobre esse tema. Essa pesquisa foi tão impactante para ela que se transformou num livro. O livro chama-se A Experiência da Mesa. Nós vamos falar um pouquinho da ideia desse livro. Eu não li o livro, mas eu vi a conferência que ela deu em Belo Horizonte, durante alguns dias. Ela deu algumas pregações, a gente acompanhou. Isso já tem alguns anos, ela já desencarnou, mas quando nós vimos, nós ficamos muito tocados por isso que ela falou. Vamos ver um pouquinho da ideia.
peço um pouquinho de paciência para vocês, para a construção do raciocínio que ela trouxe. A primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia foi no livro de Êxodo, capítulo 25. Esse texto do Velho Testamento conta que Moisés recebe muitas orientações de Deus a respeito da construção de um tabernáculo. Então, os judeus tinham saído do Egito, não é isso? Todo mundo viu na sessão da tarde os 10 mandamentos, não é isso? Atravessando ali um mar, eles vão para o deserto, e aí Moisés, que sobe ao Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos, recebe a orientação: faça para mim um tabernáculo, um templo. Era um templo feito com tendas, eles estavam no deserto. E essa orientação foi expressa nos seguintes termos: e farão para mim um santuário, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25:8. Olha que interessante, o Haroldo nos chamou a atenção para essa passagem. Quantos tabernáculos que é para fazer? Quantos? Um. Então tem um problema aqui, né? No meio deles. Tem um trem errado aí, não tem? Mas olha que bonito que é a interpretação que o Haroldo nos trouxe. Faça um tabernáculo e eu vou habitar no meio deles, dentro daqueles que frequentarão o tabernáculo. Um Centro Espírita Manuel Felipe Santiago. Mas através dessa casa de amor, Deus vai passando a habitar dentro de nós. É uma coisa linda, gente. Maravilhoso, né? Essa é a ideia. Esse é o plano divino. O plano não é ter um templo, é um meio pelo qual eu possa chegar em vocês. Essa é a ideia. Do versículo 1 ao 23, tem muitas instruções que Deus deu a Moisés. Instruções de que nível? De nível que você não nem entende. Para quê? Olha só. Êxodo 25, 24. Faça também, a primeira vez que aparece a palavra, uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Essa medida aqui é muito próxima da medida das mesas que nós temos hoje. Quando um arquiteto planeja uma mesa de maneira ergonômica, curiosamente, ela tem medidas aproximadas dessa. E ele pede para que faça essa mesa e a coloque de ouro, de madeira de acácia. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Então ele pediu para fazer uma mesa, e pôr o que na mesa? Pratos, utensílios. Então, qual que é a orientação divina? Vamos lá. Construir um santuário. E que tenha nele mesas e utensílios. Gente, o santuário a gente já viu, para que possa habitar no meio deles. Mas mesa e utensílio a gente vê aonde, geralmente? Nas casas. Talher, não é isso? Louça. Para que a família se sente na mesa familiar, não é isso? Então, o objetivo aqui, isso tudo é simbólico, gente, olha que bonito. A mesa é um local de comunhão familiar. Todo mundo que chega em casa do serviço e vê a mesa posta, o que vocês pensam? Hã? Tem visita. Tem visita. Pois é, beleza, vou aproveitar que tem visita e vou faturar. Mas se você vê a mesa posta, você vai, gente. Tem comida aqui hoje. Hã? Uai. É ou não é? A gente fica animado, não fica? Fica animado. A mesa bonita, fica animada. Feliz de poder comungar. Mas olha que interessante o versículo 30. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Gente, o que seria esse pão, hein?
Alimento. Olha aqui, ó, que legal. Lucas capítulo 22. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Aqui, ó. Mesa, reuniu com os discípulos. Quero comer muito, quero estar muito com vocês aqui, nessa refeição, nessa mesa. E completa. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. O que é o pão? A presença de quem? De Cristo. Então, o pão da presença é Cristo. Então, o templo, o santuário é um lugar onde existe uma mesa, uma comunhão familiar e a presença de Cristo. Entenderam? Então, gente, nossa missão é fazer de nosso lar um local onde Deus possa habitar. Esse que é o objetivo. Fazer a nossa casa ser um santuário. Um lugar muito especial. Para que Deus possa habitar quem? Todos os nossos corações. Onde Jesus possa ser parte do nosso alimento diário. Nós vamos comungar o quê? Onde os assuntos do lar tenham sempre a presença do Cristo. Não é que a gente só pode falar de religião, não, gente. Mas é que tudo que a gente traga, de todos os assuntos, tenha sempre a presença, a lente do Cristo, da mentalidade cristã da vida, que é o perdão, que é a compreensão, que é a caridade, que é a bondade, que é o respeito, entenderam ou não? Não é bonito isso? É muito legal. Mas vamos além. Isso aqui, gente, eu pus no... É bacana, mas para a próxima. Olha só. Isso tem um profundo impacto na vida familiar e na sociedade, não tem? Isso aqui é bom demais, né, gente? Estar reunido em família, comer uma coisa gostosa, não é uma coisa maravilhosa? Sabiam que a palavra companheiro vem daqueles que comungam do mesmo pão? O companheirismo vem da comunhão do mesmo alimento. Então, isso tem um profundo impacto. Que impacto é esse? Agora, olha que legal, gente. Olha o que ela vai trazer para a gente. A Associação de Psicologia Americana publicou um estudo que reforça a importância das refeições em família para o desenvolvimento saudável dos adolescentes. Você está brincando? É verdade. Olha que legal. Segundo a pesquisa, adolescentes que realizam refeições com a família pelo menos 5 vezes por semana apresentam resultados significativamente melhores em várias áreas. Olha isso, gente. Melhores relacionamentos com os pares. O tempo compartilhado durante as refeições fortalece os vínculos familiares e sociais, promovendo habilidades de comunicação e empatia. Gente, você sentar e ficar no celular vendo vídeo de fone, é a realidade, né? Todo mundo sabe o que é isso, né? Ou você, vamos deixar o celular, o fone, vamos conversar. É uma diferença muito grande, você acaba interagindo, ouvindo, falando, entendendo o que se passa com o outro, e ele vai desenvolver a habilidade de conversar. Se o silêncio está desconfortável, ele vai aprender o quê? A quebrar o silêncio com alguma coisa. Vai desenvolver meios de comunicar. Essas crianças vão ter melhor desempenho acadêmico. Adolescentes que participam de refeições familiares regulares tendem a ter um vocabulário mais amplo e um desempenho escolar superior, com notas mais altas, claro. Vai trocar. Pensa bem, gente, você tem 2 professores em casa, um pai e uma mãe, mais maduros que você. Você não precisa inventar a roda. Se você trocar a experiência, eles podem te alertar e te amadurecer de maneira muito mais suave do que com a vida. Se você tiver a chance de trocar,
você vai ser muito mais maduro precocemente, o seu desempenho melhora muito. Menos problemas com drogas. Estudos indicam que esses adolescentes têm uma probabilidade significativamente menor de se envolver com drogas em comparação com aqueles que fazem refeições em família pelo menos 3 vezes por semana. Menos de 3 vezes por semana, desculpa. É de 5 em diante que os impactos ficam mais evidentes. Menos sintomas de depressão. A prática de refeições familiares está associada a uma redução nos sintomas depressivos e a um maior bem-estar emocional, proporcionando um ambiente de apoio e segurança. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Gente, não são esses os problemas da sociedade ou não? Nós não estamos narrando aqui dos problemas que podem ser depressão, problema social? Dependência química é um problema? Gravíssimo. Laços afetivos mais sólidos. No entanto, gente, a nossa vida está tão maluca que cada um come sozinho, no seu quarto, na sua hora, e nós abrimos mão deste recurso. Quando eu vi isso, eu falei assim, nossa senhora, né? Quantas vezes a gente não senta na mesa e liga a televisão? Né? E vamos vendo. E nós perdemos essa oportunidade. A gente vai e sai, cada um da família com um celular, em casa ou num restaurante. Não é a nossa realidade? Nós não estamos aqui nos condenando e julgando, não. Nós estamos constatando realmente. E isso gera um impacto social. Isso é muito sério. Então vamos lá. O que a gente aprende aqui, gente? O que a gente aprende nessas circunstâncias? Olha só. Vocês podem completar se eu não colocar o que vocês acharem importante. Disciplina e ordem. Quando você senta numa mesa, tem que ter disciplina. Não tem? Não tem que ter ordem? Você vai sentar, você vai ficar em pé na cadeira? Senta, tira o pé da cadeira, não é isso? Disciplina. Ó, tem hora para chegar, vamos almoçar agora, levanta, para o que você está fazendo, vamos sentar? Ah, mas não, está na hora do almoço. Hoje, lembra dos pais de vocês aí, gente? Tinha hora ou não tinha hora? Tinha hora. Tinha uma ordem, não tinha? A mesa estava organizada. Isso facilita as pessoas a entenderem a importância da ordem para a vida. Cadeira, tinha o lugar de cada um, cadeira de cada um. Sim. O que mais? Autoridade e obediência. Vai servir a mesa. Quem vai ser servido primeiro? Os mais velhos. O mais novo tinha o quê? Esperar. Ó, agora é a hora do seu avô primeiro. Você vai ser o último, ser o mais novo. Hã? Não é? Mas isso não te dava o valor do mais velho? O reconhecimento dele para você? Aí o menino está falando, atravessa a conversa. Ops, seu avô está falando. Vamos ouvir seu avô primeiro. Vamos ouvir seu pai. Vamos ouvir sua mãe. Oi? A avó é a chefe. A autoridade e obediência. Gente, nós vamos aprendendo. Os pais dão para os filhos a referência do valor dos seus pais. Eles vão aprendendo naquele momento ali uma aula de vida. E cuidar e ser cuidado. Hã? Coisa mais gostosa, né? Ó, filho, fiz para você, eu sei que você gosta. Expressão de amor, né? Você vai cuidar. E ser cuidado, vamos ajudar. Ó, acabamos, vamos levantar da mesa agora colocar as coisas ali, vamos cada um lavar seu prato. Ou se não for lavar, vamos pelo menos colocar, tirar a mesa, ajudar a mamãe, ou a ajudante de casa, ou às vezes, é raro, né? O homem preparar a comida. Vamos ajudar? Senso de colaboração, né? Acabou de comer, vai levantar. Ô, gente, você lembra disso? Ó, acabou o almoço, não. Doido para levantar, né? Para brincar, né?
Esperar aí, ó. Esperar. Isso educa a gente, é o quê? A temperança. Eu tenho vontade de brincar ao meu prazer. Eu tenho que esperar. Essa é educação do coração, porque às vezes a vida vai nos apresentar prazeres que a gente vai querer viver. E se a gente não for educado a saber esperar ou até abrir mão deles, como é que você vai viver a vida? Como é que você vai viver? É nessa mesa que a gente aprende as prioridades e a paciência. Primeiro, o que é a sobremesa? Primeiro nós vamos comer. A sobremesa é para quem comeu tudo, é isso aí, não é isso? E tem que comer de tudo, tem que comer de tudo. Ah, mas não pode, não. Tem que comer. Não pode jogar comida fora, é pecado, não é isso? Nós aprendemos o valor do alimento, o respeito. Tem pessoas que passam fome, nós não podemos brincar com isso. É uma aula de civilidade. E essa aula acontece o quê? Todo dia. Que vai entrando, não vai, não vai? Vai entrando, não tem jeito. Nós sabemos as frases de cor, gente. Entrou aí, né? Entrando. Aprende a falar e a escutar. Vai falar. Mas tem que escutar. Escuta calado. Não é isso? Escutar. E você ouvindo os mais velhos falando, você vai absorvendo muito dos conteúdos deles. Frase, meu pai costumava dizer, minha mãe costumava dizer, meu avô, onde a gente ouviu isso? Na mesa. Você vai absorvendo aquilo, vai vendo como é que eles se tratam, gente. Como é que um filho trata um pai? Tá, o avô, a maneira que o filho trata o pai, ele está aprendendo como é que ele vai precisar tratar quem? Você. No futuro. É um local de gratidão a Deus e compaixão aos aflitos. Não é? Obrigado, meu Deus, por esse alimento da minha mesa. O Senhor abençoe todas as mãos que contribuíram para que ele chegasse até aqui. Desde quem plantou até quem fez. Obrigado, meu Deus. Que um dia todas as casas possam ter alimento na mesa como a gente tem. A prece dessa, os filhos estão ouvindo, estão aprendendo. Não é? Sobrou? Pode doar. É uma escola. E o fundamental, a construção de laços afetivos. Nós vamos nos aproximando, nós estamos convivendo. E convivendo e sendo cuidado, e sendo amado. Como é que não fica próximo do outro? Porque a mesa é um local em que Deus quer habitar em nós. E o lar é um local onde a gente vai se alimentar também do Cristo, do Evangelho. Não foi assim que a moça, frequentadora aqui da casa, aprendeu a crer em Deus? Não foi no momento da oração do Pai? Bom, sabe o que é isso, gente? Isso aqui é a escola para viver em comunidade. Quem aprende isso aqui está apto para viver na comunidade. Ele está apto a viver. Ele vai ser um vizinho que vai respeitar os vizinhos. Ele aprendeu isso na mesa. Ele vai dar lugar para as pessoas mais frágeis, vai cuidar das pessoas. Ele vai ser, por exemplo, um funcionário que sabe respeitar a hierarquia. Sabe obedecer. Sabe ouvir e calar. E se for falar, ele sabe como falar. Para contribuir. Entende? Que isso aqui prepara ele para isso aqui? Ou vai ajudá-lo a cooperar em casa? Entendendo que há um trabalho que foi feito e que é importante a gente estar sensibilizado
e honrar o trabalho daqueles que cuidam de nós? É ali que a gente vai aprendendo isso. E os pais precisam ensinar isso. Porque às vezes os filhos não estão vendo, ó. Sua mãe, que a sua mãe passou amanhã. Preparando isso aqui, vai. Que história é essa? Você agradeceu a sua mãe? Não é isso? Dar consciência. E vai te ajudar a ser um vizinho que contribua para a comunidade do prédio onde você vive. Olha que interessante, também sobre a mesa. O Salmo 23, todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz, em pastos verdejantes, guia-me mansamente, águas tranquilas, refrigera minha alma. É isso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E agora vem esse aqui. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quantas vezes nós temos na sociedade crianças que passam por experiências desafiadoras no mundo em que elas vivem. Às vezes sentindo excluídas, desajustadas onde elas vivem. E às vezes elas chegam em casa e não tem uma mesa para sentar. Onde elas se sentem pertencentes, amadas, do jeito que elas são, cuidadas. Entende, gente? Você pode viver um inferno aí fora, mas se você chega na sua casa e alguém está cuidando de você, gente, isso é um oásis, é uma âncora de sobrevivência. Você sabe, você é amado, você é querido. A mesa é um lugar de reconciliação. Ela vai dizer assim, você está com um filho com um problema, com dificuldade? Gente, mesa nele. Ela brinca assim, né? Para uma mesa, para. Convida para comer, faz uma coisa gostosa, come, convive, abre espaço, né? Não fique mencionando, cobrando, expresse amor. Porque é ali que a comunhão pode acontecer. E cá para nós, gente, a hora que a gente ficou meio magoado com alguém, uma mesinha caprichada, ajuda, né? Não resolve, mas ajuda, não ajuda? Quando há cobrança, mas seja ela uma expressão de amor, de cuidado. É muito importante para a gente. Então, uma vez, a Dev Titus contou que um prisioneiro foi levado para morar na casa dela. Contei para vocês que o marido trazia. E ela estava morando na casa, ela preparou a mesa do almoço. E quando ele chegou, ele viu aquela mesa, aquele homem, ela falou, era um homem forte, musculoso, alto. Ele viu aquela mesa, eles sentados, ele ficou parado assim, estático. Ele falou, algum problema? Vamos sentar, vamos comer. Ele parado. De repente, aquele homem começa a chorar. E ela fala, alguma coisa errada? Tem algum problema? Ele fala assim, eu nunca me sentei numa mesa com a minha família, na minha vida. Aí ela conclui dizendo assim, como seria se ele tivesse tido essa chance? Será que a história dele seria essa que ele teve? Então, isso é uma reflexão muito bonita sobre a importância do lar como processo de evangelização dos corações. Bom, vou entrar num outro tema. Esse tema é muito vasto, mas eu quero entrar num que eu acho que é importante. Qual é a coisa mais importante para os pais, gente? Hein, gente? Qual é a coisa mais importante para os pais? É isso? Os filhos, não é isso? A coisa mais importante para os pais é o amor conjugal. Pegadinha, gente. Mas a coisa mais importante para os pais não são os filhos. É o amor conjugal. Porque sem amor conjugal nem filho tem.
Não existe família sem amor conjugal. A coisa mais importante para uma família é o amor do casal. E os filhos? Então, esse amor conjugal é o cuidado e carinho entre os cônjuges. E os filhos são o quê? Os filhos são o maior projeto do casal. Os filhos são o maior plano. Não é a profissão, não é a conquista humana, não é são os filhos. Mas o maior valor precisa ser o amor conjugal. Isso é difícil a gente pensar. Mesmo quando eu estava ouvindo e estudando sobre esse assunto, eu também pensei exatamente isso. Mas depois fui refletir, realmente. O amor conjugal é o princípio de tudo. E se tudo der certo, gente, se tudo der certo, todo mundo vai embora. Se o projeto der certo, os filhos vão embora. E vai ficar quem? O casal. O casal. A coisa mais importante para os filhos são pais unidos e comprometidos. A coisa mais importante para os filhos são pais unidos e comprometidos. Gente, a coisa mais sagrada da família. Às vezes os pais estão com muito valor preocupados em oferecer o melhor para os filhos. O melhor conforto, a melhor estrutura, a melhor escola. Mas muitas vezes estão distraídos do que é melhor para esses filhos, que é a relação conjugal estar sendo cuidada para que eles possam ter esses pais ao lado deles. Isso é muito sério. Isso é muito importante para todos nós. Então é por isso que Paulo vai dizer, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencia o seu marido. Nós precisamos cuidar uns dos outros. O casal precisa de cuidar um do outro. Pequeninas gentilezas são a fonte da felicidade no lar. Pequeninas gentilezas, pequenos cuidados. Se esse casal estiver unido, gente, esses filhos vão estar muito mais fortificados para a vida. O Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Está no livro de Gênesis, quando então a proposta é que nós possamos viver em quê? Em comunhão uns com os outros. Famílias, que é Adão e Eva. Ok? Por que família é tão importante? Porque família transforma o eu em nós. Quando a gente é jovem, assim, eu quero comer isso, eu quero ver tal coisa, eu quero fazer tal coisa. É o egoísmo. Gira em torno de nós. Quando você casa, você fala assim, o que nós vamos fazer? Onde nós vamos, não é isso? O que nós vamos comer? Isso já é uma tremenda mudança para a maior chaga que a gente tem, que é o nosso egoísmo. E à medida que a gente vai caminhando, vamos tendo filhos, nós vamos perguntar assim, o que vocês querem fazer? Onde vocês querem ir? A nossa alegria vai se transformando na alegria dos outros. Não tem nada no planeta que seja capaz de transformar em tão pouco tempo o eu em nós. E o espírito de servir, como Jesus ensinou, há mais alegria em dar que receber. É a família. Então, não é bom que o homem esteja só. Mas tem uma característica curiosa nisso. Emmanuel vai dizer no Vida e Sexo, o casamento, a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica um regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua, auxiliando um ao outro. Auxiliando a quê, gente? A assistência para quê? Para cumprir o plano reencarnatório. Um e outro planejaram juntos e um vai apoiar o outro nesse plano. Qual é o plano? O plano é a gente vencer todos aqueles passos desafiadores e construir dentro de nós um coração que ama a Deus.
Um coração que crê numa imortalidade, que tudo é transitório. E nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Essa é a nossa primeira e maior prioridade. Isso precisa ser construído ao longo do tempo. Eu não sei vocês, eu venho aqui no Manuel Felipe Santiago há muitos anos. Toda vez que eu ouço uma palestra, que eu estou um pouquinho mais concentrado, a pessoa começa a falar de coisas que eu ouço há mais de 20 anos. E eu falo assim, nossa, é mesmo. Puxa vida, soa como novidade. Sabe por quê, gente? A gente se distrai tanto no mundo que a nossa evangelização é um processo de repetição mesmo. É uma construção. Nós vamos precisar de quê? Ouvir, estudar, reaprender. Então a gente sai daqui motivado, vamos lá para fora, os desafios vêm e a gente se cansa, a gente se frustra. Voltar para cá é um banquete. Aqui é a mesa, né? A gente comunga do Cristo, para a gente se fortificar. Não, eu vou vencer, eu vou perdoar, eu vou compreender, eu vou priorizar os valores espirituais acima de tudo, eu vou fazer isso. Isso é a nossa força. O objetivo do casamento, gente, não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. O objetivo não é estar com o melhor esposo ou a melhor esposa, mas é fazer a melhor relação possível com quem você está. Porque às vezes a sua alma complementar, você não tem ainda chance de encontrá-la. Você tem coisas a resolver antes de estar com almas afins. Isso é muito sério. Porque muitas vezes, em busca de uma plenitude, a gente às vezes abandona os nossos projetos. Isso traz dor para a gente. E vamos encerrar com essa imagem aqui. E com umas sugestões. Isso aqui é as bodas de Caná, é um casamento. Então, o texto bíblico diz que Jesus começa a sua vida, seu primeiro milagre, num casamento. Qual que é o milagre que ele faz, gente? Ele transforma a água em vinho. Ele pega alguma coisa que não tem gosto de nada e bota um gosto de alegria. Hã? Então nós podemos ter um casamento sem gosto. Mas se nós trouxermos Jesus para o nosso lar, Ele pode fazer nossa vida ser uma vida cheia de alegria. Se a gente colocar Ele no nosso casamento, na nossa vida conjugal, na nossa vida de relação. E um casamento que era insosso, se tornar um casamento ao longo dos anos, né, gente? De amizade, respeito, de cuidado, que isso é um processo de uma relação de verdadeira amizade. De apoio recíproco. Esse é um milagre de colocar Jesus na nossa vida conjugal. Esse é um milagre. E geralmente estava faltando o que nesse casamento? Vinho. Estava faltando vinho. Então, para a gente poder encerrar, porque esse assunto é tão vasto, tanta coisa legal para a gente falar, eu queria dar algumas sugestões para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pôr esse mouse aqui. Espera aí, gente. Aqui. Não, o mouse. Isso. Eu quero sugerir para vocês alguns filmes. Anotem aí. Nós precisamos construir uma cultura, uma mentalidade cristã. Porque isso que nós estamos conversando, a gente precisa ver, rever, estudar, meditar, para que a gente vá construindo isso dentro de nós. Esse aqui é um documentário sensacional, gente, não deixem de ver. É um documentário que trata do valor de um pai numa família. Gente, é maravilhoso. Show me the father, mostre meu pai, não é isso? Emmanuel vai dizer que nós conhecemos Deus primeiro através dos nossos pais. Toda a relação que Deus se expressa biblicamente é assim: eu amo vocês como o amor de mãe. Ele diz assim: olha, eu vou cuidar de vocês. Que pai que dá pedra
ao filho que pede pão. Ele vai simbolizando todo o aspecto pessoal dele nas figuras familiares. Então, aqui assim, pai, mostra-me o pai. A maneira como você viver comigo vai expressar como o meu pai deve viver comigo. Quando ele fala assim, Deus é um pai, se você tem uma relação boa com o pai, isso te ajuda a crer em Deus? Não. Claro. Mostra-me o pai. Gente, lindo. Como o homem é o lado mais difícil da relação, gente, 2 sugestões. A outra é este filme aqui, Corajosos. Esse filme acho que está na Prime Video, tá? O que é esse filme? O Show Me the Father é um documentário sobre o impacto da ausência de um pai numa família e o impacto da presença de um pai na família. E os dados estatísticos são assombrosos. É incrível o impacto que uma família tem na presença de um pai. Mas esse filme é uma ilustração de como é que um homem pode valorizar esse papel. É despertar, gente, eu preciso me tornar um pai melhor. Esse filme trata disso. É lindo. Vale muito a pena ver. Dá para a família toda ver. Tá? Outro filme, Quarto de Guerra. Esse filme fala sobre a mulher e a oração. Gente, fala sobre o poder da prece como algo transformador na vida de todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo tem o seu maior capítulo, se nós unirmos ele à coletânea de preces espíritas, o que mais trata o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro é a oração. Isso é para a gente parar e pensar. O Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro chamado Lei de Adoração sobre esse assunto. Porque, lembra da mãe de John Wesley, que eu comentei com vocês? 19 filhos. 10 perdas. Pobreza. Então, a biógrafa dizia assim, como essa mulher conseguiu viver? Eles concluem, foi por causa da sua vida de oração que ela se nutria da fé para viver a vida que ela viveu. E a gente olha para a nossa vida de oração e fala assim, meu Deus do céu, minha vida de oração está muito frágil. Isso reflete a fragilidade da maneira como a gente lida com as frustrações. Não é? Então diz o texto bíblico assim, eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, não são pensamentos de mal, mas de paz, de felicidade. Porque às vezes as dores nos chegam, parece que Deus não quer o nosso bem. Ele diz, eu sei o que eu penso para você. E é coisa boa. Mas para isso você tem que enfrentar esses desafios que você mesmo elegeu para a sua melhoria pessoal. Esse filme é lindo, vale muito a pena a gente ver. Então, falei do homem, da mulher e para o adolescente. A Forja. É um filme que vai tratar de como é que um adolescente, um homem jovem, vive uma vida de menino e não de homem. É um homem jovem que vive como menino, né? Todo mundo conhece isso, não conhece? E o filme, não? A vida dele é uma vida de quê? Só de lazer, videogame, série. Ele não tem uma vida madura. E é preciso a gente amadurecer. Não é? Então esse filme vai tratar do processo de despertar. E como é que nós precisamos de mentores para nos ajudar a melhorar. Todos os grandes esportistas, psicólogos do esporte dizem assim, você precisa ser mentorado para você crescer. Profissionalmente, todos nós vamos ter um professor, uma referência, não é? Se possível, próximo a nós. Nós precisamos de mentoria cristã na nossa vida. Né? É por isso que um atendimento fraterno, uma conversa com gente experiente, pode ser divisor de águas na vida das pessoas.
Nós precisamos disso, e o filme trata disso, é sensacional. E para encerrar, para o casal, especialmente os casais em crise, o filme Prova de Fogo é um filme antigo, mas é um filme muito bonito. Né? Um casal em crise e como é que esse casal luta para se restabelecer. E com esses filmes, eles tratam, gente, de uma mentalidade cristã que a gente precisa construir na gente, frente à vida que a gente leva e as lutas que a gente enfrenta. Não é? São filmes que tratam de conflitos de casal, de conflitos no lar, não é isso que a gente pede? Não é? De conflitos com a paternidade, com a responsabilidade. Então, é uma oportunidade de reflexão nesse sentido. E agora, vou ler o último salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que a gente possa ter essa força de viver a vida dessa maneira, com coragem, com esperança. Né? Vamos fazer uma prece para a gente poder encerrar? Vou pedir licença, eu vou apagar a luz, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos esse santuário que é essa casa de Manuel Felipe Santiago. Agradecemos esse local que acende em nós uma consciência cristã, nos lembrando que estamos nessa terra de passagem, Senhor. Agradecemos as múltiplas almas que colaboram para o nosso crescimento. Os anjos de guarda de cada um de nós, os benfeitores dos nossos lares, os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós e avós, os nossos irmãos, filhos. Senhor, nós reconhecemos a nossa imensa necessidade da Tua presença em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração que bate com o Teu coração, Senhor. Ajuda-nos a olharmos com Teus olhos. Dá-nos, Senhor, desejo de ouvir as Tuas orientações para a nossa vida. Que esse desejo possa abrir espaço para momentos individuais de oração e de reflexão. E que nesses espaços nossos benfeitores possam nos intuir nos caminhos a seguir, Senhor. Especialmente na nossa melhoria pessoal. Mas não apenas que nós possamos saber a Tua vontade, mas que tenhamos coragem de colocar em prática, Senhor. E persistência nessa jornada. Abençoe todos os lares aqui representados nessa noite, todos aqueles que entrarão em contato com essas reflexões. Abençoe o nosso Brasil, Senhor, ao nosso mundo, e auxilie-nos a sermos cooperadores dos nossos cônjuges, cooperadores na sociedade, Senhor. Que possamos, como trabalhadores da última hora, Senhor, darmos o nosso melhor para a Tua glória, que assim seja. Amém. Gente, muita paz. Vamos com Deus. Obrigado, parabéns pela Feira do Livro. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Tudo de bom. Tchau, tchau.